Então vamos aos padrões de FAM. Como eu disse, o FAM é um nome genérico para um grupo de autoanticorpos. Dentro do FAM tem vários autoanticorpos que eu só saberei quais são pelo padrão de marcação na imunofluorescência indireta. Então, onde esses autoanticorpos marcam, vai me dar uma dica de quem eles podem ser. E aí eu posso solicitar as suas dosagens específicas num segundo momento. Então vamos lá, a gente vai começar pelo padrão nuclear homogêneo, que também pode ser chamado de padrão difuso. Repara que na imunofluorescência indireta as células ficam verdinhas porque é o fluorocromo verdinho que é excitado pelo aparelho. Então veja, esse autoanticorpo, ele marca o núcleo bonitinho, homogêneo, com todas as cores assim no mesmo tom. Repara, é uma marcação bem bonitinha. A marcação nuclear homogênea, ela é regular, cora todo o núcleo e pode ou não corar os nucléolos. Quando eu tenho esse tipo de padrão de FAM, eu posso ter o autoanticorpo anti-DNA dupla fita e o anti-histona. Esses são os autoanticorpos específicos que mais estão relacionados a esse tipo de padrão de FAM, que é o nuclear homogêneo. E as doenças relacionadas a esses autoanticorpos específicos são lúpus eritematoso sistêmico induzido por drogas e artrite idiopática juvenil. Então, solicitei o FAM. O FAM veio em altos títulos e veio com este padrão de marcação nuclear homogêneo, eu logo tenho que pensar que pode se tratar de um anti-DNA dupla fita ou um anti-histona. E aí, correlacionando com a clínica do paciente, pode ser que ele tenha um lúpus induzido por drogas, artrite idiopática juvenil, vai depender da clínica, né? Outro tipo de padrão de FAM é o nuclear pontilhado fino. Esse nuclear pontilhado fino, ele é um pouco mais arenoso, ele não é homogêneo, não é como se eu tivesse pintado o núcleo, fica um pouco mais arenoso, repara. Esses são os anticorpos que mais estão relacionados a esse padrão de FAM, o anti-Rho, o anti-LA e o anti-Mi2. E as doenças reumatológicas que mais têm esses tipos de autoanticorpos específicos são o lúpus comumente tem anti-LA, o lúpus neonatal e cutâneo subagudo, que pode ter o anti-Rho, inclusive altos títulos de anti-Rho estão relacionados a BAVT, bloqueio atrioventricular total neonatal, síndrome de Sjögren, que comumente tem anti-Rho e anti-LA, e a dermatomiosite, que comumente tem o anti-Mi2. Então, se eu solicitei um FAM, esse FAM veio em altos títulos, marcando num padrão nuclear pontilhado fino, eu tenho que suspeitar que esse padrão de FAM, na verdade, diz respeito a um anti-Rho, um anti-LA, um anti-Mi2. Esses são os autoanticorpos específicos que marcam com este padrão na imunofluorescência indireta. Ainda, eu tenho o nuclear pontilhado centromérico. Olha que bonitinho. Ele marca bem na região do centrômero. Esse padrão de FAM, ele está mais relacionado ao próprio anticorpo anticentrômero, né? Então, assim, a maioria dos padrões nucleares pontilhados centroméricos serão anticorpos anticentrômero. E eu posso encontrar anticorpos anticentrômero nas doenças esclerose sistêmica, na forma CREST e na cirrose biliar primária. O padrão nuclear pontilhado grosso, repara, eu te mostrei o pontilhado fino, que era uma coisa mais arenosa, uma coisa mais discreta, e o pontilhado grosso, ele é bem grosseiro, eu vejo bem os pontinhos gordinhos dentro do núcleo. Esse padrão, ele está comumente associado ao anti-SM e o anti-RNP. E eu posso encontrar esses anticorpos nas seguintes doenças. No lúpus, o anti-SM, ele é bem específico de lúpus eritematoso sistêmico. Doença mista do tecido conjuntivo, onde eu vou encontrar anti-RNP. Aliás, faz parte do critério diagnóstico de doença mista do tecido conjuntivo eu ter o anti-RNP. E também pode ocorrer na esclerose sistêmica o anti-RNP. Um outro padrão de FAM, que é o citoplasmático pontilhado fino, olha que bonitinho, ele não cora um núcleo. Veja, um núcleo não está verdinho brilhante, mas o citoplasma está todo marcado. E está marcado de uma forma não homogênea, como se fosse aquela mesma coisa, aquele salpicadinho, aquela marcação mais arenosa.
Esse padrão citoplasmático pontilhado fino, ele está comumente relacionado ao anti-Jo1. É o anti-Jo1 que leva a esse padrão de FAM. E as doenças em que eu posso encontrar o anti-Jo1 são polimiosite e a síndrome antissintetase, principalmente.